Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 19? Vamos lá, olha só. Objeto de conhecimento, figuras de linguagem, metáfora, eufemismo, hipérbole, pleonasmo e ironia. Detalhamento, eufemismo, hipérbole. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre figura de linguagem? Muito bem. Antes de adentrarmos as figuras de linguagem, vamos relembrar alguns conceitos. Conceito de denotação, de conotação, semântica, para nós entendermos aí o contexto e como se dá essa relação entre as palavras e os sentidos, ok? Vamos lá, observe aí. Vamos falar primeiro sobre denotação, conotação, relembrar. Denotação vem ser ali o sentido das palavras como estão no dicionário, real, os fatos. E a conotação são palavras no sentido figurado, ok? Já falamos um pouco ali a respeito. Quando eu falar semântica, o que é semântica? São as palavras, são os sentidos das palavras ali em determinado contexto, ok? Nos dicionários, o conjunto de sentidos e informações a respeito de uma palavra denomina-se verbete. Quando você observa ali no seu dicionário físico ou no seu dicionário virtual, você vai verificar ali o sentido da palavra. Na realidade, você vai ver ali o que significa aquelas palavras, ali no verbete. Observe esse verbete aí que nós trouxemos para você, olha só. Então, trouxemos aí a palavra ligação, o substantivo feminino. Temos aí seis sentidos, né? 6 palavras ali que você pode, dependendo ali do contexto, ela vai indicar, no sentido denotativo, no sentido real do que ela significa, ok? Primeira, a palavra ligação, ela tem o sentido ali de junção entre duas ou mais coisas, uma união, uma conexão. Segundo significado, aquilo que serve para ligar, um ligamento. Terceiro significado, o que faz com que se estabeleça uma relação, um encadeamento entre coisas ou fatos, uma conexão. Quarto significado, um vínculo, união entre pessoas, também é uma ligação. Quinta, a ação de pôr em comunicação dois circuitos ou redes de eletricidade. Então, as redes de eletricidade, você faz uma ligação também. Outro sentido, outro significado. 6, comunicação através de telegrafia, telefonia ou radiofonia. Quando você liga para alguém, você está fazendo uma ligação. Então, temos aí a palavra ligação com seus vários sentidos, com seus vários significados. Cada palavra, essa palavra é a palavra denotativa, ela tem esses sentidos aí, né? Todos esses 6, pelo menos, que nós trouxemos aqui nesse verbete para você. Agora, essas palavras, elas podem ter um significado diferente, vai depender do contexto. Observe aí esse cartaz que nós trouxemos para você, olha só. Então, nós temos aí esse cartaz, você pode observar aí a linguagem verbal junto à linguagem não verbal, trazendo ali uma mensagem, trazendo uma informação. Nós temos aqui, primeiramente, no vermelho, aqui dizendo a seguinte palavra, olha só. Celular e direção, aqui, ó, celular e direção, né? Temos aí bem claro, primeira parte aí do cartaz. Celular e direção. Agora, observe a outra frase que diz assim, ó. Uma ligação perigosa. Ok. Temos aqui a palavra ligação já, né? Mas vamos ver outro contexto, o contexto da linguagem não verbal, junto com a linguagem verbal. O que nós temos aí? Temos uma pessoa, aparentemente aqui, né? Está no veículo, mas está ao mesmo tempo, ó, teclando. Está teclando. Aí, temos aqui, olha só, o que está vindo em direção dele? Um caminhão.
E temos aqui metáforas visuais. Metáforas visuais indicando aqui, ó, né, que está se aproximando, uma velocidade, se aproximando ali ao caminhão. Muito bem. Prosseguindo aqui, ó. Aí vem a mensagem: não atenda ligações enquanto dirige. Ó, então é a mensagem aqui do nosso cartaz. O que nós vamos analisar aqui? Vamos analisar a palavra ligação. Olha só, temos ela aqui, ó. A palavra ligação, né? Então, observe aí nesse cartaz em que aparece essa palavra ligação. O que ela significa nesse contexto aí? Ela vai indicar ali uma ligação elétrica, uma ligação entre uma torre e outra. Vai indicar nesse contexto uma ligação entre duas pessoas. Ele vai indicar ali uma ligação hidráulica. Não. Então, notem aí que a palavra ligação, no verbete encontramos 6 utilidades para ela, 6 sentidos. Vai depender, a palavra depender do contexto, né? Para ela ter um sentido. Então, o sentido aí é uma ligação entre, ele está fazendo aí uma analogia entre uma ligação entre você dirigir e ficar utilizando o seu celular. Uma ligação perigosa. Uma ligação perigosa. Qual é a mensagem que ele quer trazer aí para você? Né? Para você não utilizar o celular enquanto dirige, enquanto anda na moto, enquanto anda na bicicleta. Tem gente, por mais que você não acredite, tem gente que fica teclando e andando de bicicleta, né? Não sei como consegue. Mas nota que esse cartaz, ele está com esse contexto, ele vai trazer esse contexto, ele vai trazer a linguagem verbal e a linguagem não verbal associada a esse contexto do uso de celular no trânsito, e vai trazer essa palavra aí, olha só, né? Essa frase, uma ligação perigosa. Notem aí que ele está associando o ato de dirigir e teclar ser uma ligação perigosa, utilizando a palavra ligação, né? Então, note aí que a palavra ligação está sendo utilizada num sentido conotativo, Ele está utilizando o denotativo para indicar ligação entre dois celulares, mas no caso aí ele não está utilizando nessa situação. Ele está apenas indicando que essa ligação de você utilizar o celular dirigindo é um perigo, né? Então, notem aí esses sentidos que eles vão trazer. Esse sentido, no caso, o sentido denotativo, o sentido conotativo da palavra, o sentido figurado, associado à imagem, associado a um contexto, associado às palavras, associado à palavra ligação, para indicar um sentido. A mensagem, o cartaz, ele traz uma palavra e ele vai trazer também uma mensagem. Você, ao analisar esses elementos, tem que olhar, observar e procurar entender essa mensagem. Você tem que decifrar esses sentidos, ok? Então, notem que, ao avaliar um cartaz, um desenho, uma charge, você tem que observar todos os elementos. O elemento verbal, o elemento não verbal, as palavras, as metáforas visuais que eu mostrei para você aí, na imagem, ok? Então, toda essa carga de sentido, ela faz parte da mensagem. Então, ao analisar um texto, ao analisar uma imagem, você tem que levar em conta todas essas mensagens, ok? Muito bem. Vamos agora trazer a palavra ligação em um outro contexto. Observe aí. Temos o jornal. Temos aí um texto informativo. Já falamos aqui que o texto informativo, ele é basicamente não. A característica dele é trazer a linguagem denotativa. Ele não abre campo ali para uma linguagem figurada. Ele tem que ser direto, ele tem que ser objetivo. Ele não vai trazer ali
a palavra ligação num sentido figurativo, no sentido conotativo. Ele vai trazer como está lá no dicionário. Por quê? Porque qual é a função da notícia? É informar, não é isso? É informar. Então nós temos aí o jornal Semean, que diz o seguinte, olha só, observe aí a chamada aí da nossa notícia. Diz assim, nova rede de transmissão de energia fará ligação entre os sistemas Sudeste e Nordeste. Notem aí que não abre espaço para outra interpretação, não é isso? Isso a chamada. Aí você tem também, para te auxiliar aqui, você tem também uma linguagem não verbal aqui, ó. Né? Temos aí torres, né? Torres de energia. Aí você vai associar, você vai observar e dizer assim, ah, essa notícia, você nem vai ler a notícia, você vai observar a chamada e vai ver que ali trata-se de uma ligação de rede de transmissões elétricas, ligando ali a região Sudeste à região Nordeste. Aí você vai ler o texto e ele vai trazer toda a informação, ok? Então notem aí que essa utilização dessa palavra ligação, ela está trazendo ali uma carga denotativa, o sentido real, como está lá no dicionário, ok? Então, mesmo que tenha esse contexto aí, é fácil de você observar, tá bom? Ok, falamos aí sobre sentido denotativo, sentido conotativo, para você saber ali essas diferenças. Agora nós vamos falar sobre figura de linguagem, que vai trazer essa carga conotativa. Vai depender do contexto, da interpretação, você vai observar, seja ela nos cartazes, nos poemas, nos textos, você tem que observar esse sentido, tá bom? Para você poder compreender como interpretar essas características da palavra, ok? Primeiramente, nós vamos falar sobre antítese, olha só, observe aí a palavra antítese, olha só. Muito bem, olha só. Vamos conceituar aqui essa figura de linguagem, uma figura de estilo. Vamos lá? Olha só. Então temos aqui antítese, que é, o que vem ser uma antítese? É uma figura de estilo que usa palavras ou expressões, observe aí, ó, utiliza palavras ou expressões. Então já sabemos aqui que ele vai utilizar palavras, mas também expressões com sentidos opostos. Olha só. Então, note aí. Vamos lá. O que vem ser uma antítese? Antítese vai ser o seguinte, olha só. Aqui comigo, olha só. Antítese é uma figura de estilo que vai utilizar palavras ou expressões com sentidos contrários. Antítese. O nome já diz. Anti, né? Quando você fala assim, ah, eu estou torcendo pelo meu time, mas os antes ficam contrários. Então, antes é contrário, né? Antítese. Figuras, palavras e expressões com sentidos opostos, sentidos contrários. Antítese, tá bom? Vamos prosseguindo aí com o conceito de antítese, olha só. Então, antítese é a figura de estilo que usa palavras ou expressões de sentidos opostos que contrastam entre si. Ocorre quando há a aproximação destes termos contrários. Esta aproximação dá ênfase à frase e assegura maior expressividade à mensagem a ser transmitida. Olha só, vai dar mais expressividade, vai dar mais expressividade às músicas, aos poemas, aos cartazes, às propagandas. Então, a antítese ela vai trazer essa característica de palavras, expressões, sentidos contrários, vai trazer também uma maior expressividade a essa mensagem que vai ser transmitida, que pode ser um poema, pode ser um cartaz publicitário, pode ser uma música. Então, fique atento aí para a antítese para você conhecer. Vamos trazer um exemplo para você observar. Olha só, observe esse trecho dessa música.
Então, temos o trecho dessa música de Lulu Santos e Nelson Motta, que chama-se Certas Coisas. Vamos observar aqui características da antítese. Olha só, a letra da música diz assim, ó: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Notaram aí como, ao escrever a letra da música, os compositores, no caso Nelson Motta, escreveu a letra com essas contradições: som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não, sim. Então, vai dar mais expressividade à letra da música. Vai dar mais expressividade à mensagem que eles querem transmitir. Que não existiria som se não fosse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão, a vida é mesmo assim, dia, noite, não e sim. Então, a contrariedade das situações, a contrariedade do amor também, que é o tema da música, ok? Muito bem, vamos prosseguindo então. Olha só, mais informações a respeito aí, só para nós enfatizarmos aí essa relação contrária das antíteses. Os compositores, para enfatizar a oposição da vida, aproximam palavras de sentidos contrários: som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não e sim, ok? Muito bem, agora nós vamos trazer aqui palavras populares que são indicadas, frases de efeitos também muito utilizadas em caminhões, aquelas mensagens que estão nos caminhões, né? Aquelas mensagens que os caminhoneiros colocam ali atrás. Hoje está um pouco mais difícil de você encontrar, né? O pessoal está perdendo mais um pouco essa situação de escrever essas mensagens, mas há um tempo atrás tinha muito. Trouxemos aqui uma criação que nós fizemos aqui para você, olha só. Observe aí também uma expressividade indicando aí essa mensagem, dessa mensagem de caminhão, olha só, que diz assim: aqui viajam 12 pneus cheios e um coração vazio. Então note aqui que essa mensagem diz assim, ó: aqui viajam 12 pneus cheios e um coração vazio. Então, possivelmente, o caminhoneiro aí está indicando, né, que o carro ali, o caminhão, tem 12 pneus cheios e um coração vazio. Note que dá uma expressividade maior aí nessa mensagem, né? Então, a antítese ela vai trazer essas características de oposição de ideias para dar mais expressividade na mensagem, seja no poema, nas letras das músicas, nas mensagens que na publicidade também utilizada, né, na mensagem em geral, que queiram dar mais expressão, ok? Vamos falar sobre duas situações que você tem que prestar bastante atenção, que é muito utilizado ali nas avaliações, né, avaliações externas, que é a metáfora e a comparação, para você saber qual a diferença aí, o que é uma metáfora, o que é uma comparação, tá? Olha só, primeiramente nós vamos conceituar o que é uma metáfora. Vamos ver aqui, ó. Olha só, o que vem ser uma metáfora? Temos aqui a metáfora que vem ser o seguinte: ela apresenta uma palavra também, olha só aqui, ó, ela vai apresentar uma palavra ou uma expressão com sentido figurado. Sentido figurado, ou seja, sentido conotativo, né? Não é aquela palavra, não é aquilo realmente, não é como está no dicionário. Ele está utilizando ali para dar mais expressão a essa metáfora, no caso, né? Prosseguindo aqui, ó. Assim podemos definir metáfora como sendo uma espécie de comparação. Olha só, é uma espécie de comparação, mas não é uma comparação, tá? Então veja aí, para você saber a diferença. Porém, uma comparação implícita, pois não exige conjunção. Vou já explicar para você aqui. Então vamos ver aqui um poema
um poema que diz o seguinte. O poema chama-se Livre-Arbítrio. Olha só. Né? Então, temos o poema Livre-Arbítrio que diz assim. Aqui, ó. Está aqui. Poema Livre-Arbítrio. Que diz que foi organizado aqui no livro A Lua no Cinema e outros poemas, editado em São Paulo pela Companhia das Letras em 2011, está na página 30. Muito bem. Vamos analisar? Eu destaquei aí a metáfora, que diz assim, todo mundo é toureiro. Cada um escolhe o touro que quiser na vida. O toureiro escolheu o próprio touro. Muito bem. Ele faz ali uma comparação, né? Todo mundo é toureiro, ou seja, enfrenta algo, enfrenta um touro, uma dificuldade. Todos nós, né? Enfrentamos uma dificuldade. Cada um com seus touros, cada um com seus enfrentamentos. Mas segundo o poeta aí, todo mundo é um touro. Todo mundo é um toureiro, não um touro. O touro é a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia na nossa vida. Todo mundo é toureiro. Cada um escolhe o touro que quiser na vida. O toureiro escolheu o próprio touro. Muito bem. Então, note aí que temos aqui uma metáfora, aqui destacada. Destacamos aqui a metáfora. Ó. Todo mundo é toureiro. Se você levar ao pé da letra, no sentido denotativo, você não vai compreender, né? Aí disse, todo mundo é toureiro. Note aí que ele utilizou uma expressão, uma metáfora. Por que todo mundo é toureiro? No poema, todo mundo é toureiro, porque enfrenta as suas dificuldades, que são os touros, né? Todo mundo tem os seus enfrentamentos. Então ele utiliza essa metáfora para dar mais expressividade ao poema. Todo mundo é toureiro. Temos aí uma metáfora. Agora vamos ver o que é uma comparação. Você vê? Vou falar a mesma coisa, vou utilizar uma conjunção comparativa. Aí você vai ver a diferença. Ele está afirmando, todo mundo é toureiro. Metáfora. Observe aí o que é uma comparação agora. Agora observe aqui, ó. Todo mundo combate feito um toureiro. Aí ele já está fazendo uma comparação. Ele está comparando que todo mundo combate, todo mundo enfrenta algo, enfrenta uma dificuldade, como um toureiro enfrenta as suas dificuldades. Aqui ele não está utilizando uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação. Metáfora é ali, ó. Todo mundo é toureiro. Comparação. Todo mundo combate feito um toureiro. É mais direto, porque ele já utiliza aqui, ó, o verbo combater, né? Combater, enfrentar as suas dificuldades. Então, notem aí que temos uma comparação. Metáfora, todo mundo é toureiro. Não tem comparação, não tem ali a locução comparativa. É direto. Já a comparação não, ele vai ter aí, ó, todo mundo combate feito um toureiro. Todo mundo é como um toureiro. Olha só, ele vai utilizar ali o como. Então, ele está fazendo uma comparação. Ok? Então, notaram aí essas diferenças? É importante que você observe isso aí, porque é muito cobrado essa diferença. Às vezes as bancas colocam ali, todo mundo combate feito um toureiro. É uma metáfora? Aí você não sabe, né? Agora você já sabe, porque você sabe que quando vier uma conjunção, ó, já vai indicar ali que é uma comparação. Como, feito, um toureiro, né? É claramente uma comparação. Ok? Muito bem, vamos falar sobre outra figura de linguagem, que é o exagero, a hipérbole. Olha só, observe aí, vamos falar sobre esse conceito de hipérbole. Olha só. Então vamos lá. A hipérbole é uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de
exagero, por meio de expressões exageradas. Intencionalmente, olha só, né? Você vai fazer isso intencionalmente. Muito bem. Também vai estar ali no sentido conotativo, sentido figurativo. Você vai encontrar também em poemas, em música, muito em música, em propagandas, também você vai encontrar. Também é utilizado para dar maior expressão à mensagem, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos que nós trouxemos aqui para você, para entender o que é uma hipérbole. Olha só. Eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso. Sua mãe já falou isso para você? Milhões de vezes, né? Agora eu estou fazendo uma hipérbole, exatamente. Ela não falou 1 milhão de vezes, vai lá, falou 3, 4 vezes, né? Mas utiliza a hipérbole aí para exagerar, é um exagero, uma hipérbole. Ela não falou 1 milhão de vezes, tá bom? A mesma coisa quando você fala assim, ó, eu morro de rir quando assisto a essa série. Você não morre de rir, né? Você não morre. Você não morre de rir. Você ri muito. Mas você exagera aí para dizer o quanto você ri assistindo essa série. Ok? Então, hipérbole. Outra situação, outro exemplo que nós trouxemos aqui, exagero. Você conhece alguém assim que fala assim, ó, chorei um oceano de lágrimas lendo esse livro. Hipérbole. Ó, ninguém chora um oceano de lágrimas, nem 1 litro, né? Imagina um oceano. Então, temos aí a hipérbole, temos aí um exagero. Então, hipérbole vai trazer essa característica de exagero. Vamos falar sobre outra figura de linguagem? Olha só, observe aí. Outra figura de linguagem que nós trouxemos para você é o eufemismo, né? Eufemismo, muito característico ali da ironia, que as pessoas utilizam também, né? Para utilizar meio de ironia, está bem junto ali da ironia. É a figura de linguagem usada para tornar um enunciado mais brando. Também utiliza na ironia, tá? Mas o caso que eu trouxe aqui, nenhum. Por favor. Olha só. Tornar um enunciado mais brando, mais agradável, menos agressivo. Ok? Menos agressivo. Muito bem. Quando você vai dizer assim, ó, Fabrício foi morar no reino de Deus. O que você quer dizer quando ele foi morar no reino de Deus? Né? Agora eu vou utilizar aqui um eufemismo, porque ele partiu para a morada do divino Senhor, né? Então, quando ele fala assim, Luara, fechou os olhos para sempre. A mesma situação, né? A mesma situação. Estou utilizando de um eufemismo para dizer que a pessoa morreu. Muito bem. Olha só outro exemplo que nós trouxemos de eufemismo. Olha só. Ficou fora do concurso de modelos, pois era desprovido. Desprovido de beleza. Olha só, o que ele quis dizer aí, que ele é desprovido? Ele não tem, né, beleza. Poderia dizer que a pessoa é feia, mas não. Ele deu ali uma amainada na expressão e disse, ficou fora porque ele era desprovido de beleza. Ou então você pode dizer assim, né? A Mariana faltou com a verdade, né? Fica até mais bonito para você não ofender alguém, né? Se você falasse assim, ó, Mariana mentiu. Mas você, como uma pessoa educada, você utiliza um eufemismo. Mariana faltou com a verdade. Muito bem. Notaram que essas figuras de linguagem, elas vão dar mais expressão a uma música, a um poema, a uma propaganda. Então, é utilizada para você, nesses atos comunicativos. Então, é necessário que você observe, entenda cada
palavra, cada expressão, o sentido denotativo, o sentido conotativo, figurado e o sentido real. Ok? Até a próxima.